Prezados irmãos, irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Neste vídeo nós vamos abordar a passagem sobre o pão da vida, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6. Entretanto, como vamos explorar o estudo feito por Carlos Torres Pastorino na obra Sabedoria do Evangelho, desejamos iniciar com alguns conceitos que o autor utiliza para que facilite a compreensão da interpretação que faremos a seguir. Trata-se de uma passagem de cunho muito profundo, que exige um certo desprendimento nosso para alcançarmos os pensamentos do autor, mas temos certeza de que será extremamente válido o acompanhamento deste trecho nesse formato que vamos apresentar. Vamos iniciar, portanto, com os conceitos de Cristo e Jesus. Entendendo que Cristo é a força cósmica que permeia a tudo e a todos. Quando nós mencionamos o eu divino, nós estamos nos referindo ao nosso Cristo interno, o nosso eu perfeito, a nossa essência divina, aquilo que nos aproxima ao máximo de Deus em termos de criação. E que a nossa personagem humana, a nossa personalidade, ela encobre esta força e não a deixa manifestar na sua plenitude. Portanto, podemos deduzir que Jesus é a expressão humana do Cristo, ou seja, é a personagem humana que manifestou esse Cristo, essa força cósmica, da forma mais perfeita que podemos compreender. Naturalmente, no Espiritismo, nós entendemos que Jesus não é o Deus absoluto. Deus é o Criador, Jesus é co-criador em plano maior. E segundo Emmanuel nos ensinou, no livro A Caminho da Luz, nos revelou, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Talvez seja até do nosso sistema solar, não sabemos. Emmanuel explora esse assunto afirmando que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e o prenúncio da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então nós vemos aí por esse início da obra Caminho da Luz, quando se aborda a comunidade dos espíritos puros, Emmanuel nos explicando a gênese do Cristo, que ela vem desde antes da formação do nosso planeta Terra e o Cristo pertencendo à comunidade de espíritos puros, ou seja, espíritos muito próximos de Deus, muito próximos do Criador. E que também a sua vinda, a sua encarnação no planeta Terra foi um projeto divino com uma missão que nós bem sabemos que Jesus veio cumprir por ser o nosso governador espiritual. Apenas como curiosidade, os nomes Jeová, Jesus, Iavé, Javé, todos esses provêm da mesma raiz, considerada o tetragrama sagrado YHWH, que significa eu sou. Javé e Iavé, o Deus dos antigos, citado no Antigo Testamento, portanto, era o próprio Jesus,
como nós podemos deduzir das palavras de Emmanuel neste livro A Caminho da Luz, desde que este espírito estava na direção do planeta desde a sua formação. A encarnação deste ser angelical está prevista no Antigo Testamento, como foi registrado em Isaías, no capítulo 60, versículos 1 e 2, onde se lê: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Vamos prosseguir então com mais alguns conceitos. Vida eterna e vida imanente. Vejamos essa passagem de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, será que a gente poderia concluir que todo aquele que não crê no Filho unigênito, que manifesta Deus, que manifesta o Pai, não terá a vida eterna? Mas um dos fundamentos da nossa doutrina espírita é a imortalidade da alma. Nós sabemos muito bem que o espírito é eterno, o que é perecível, o que não é eterno, perene, constante, é o corpo físico. Esse se deteriora com a morte, desaparece, se transforma em outros elementos da natureza. O autor então pressupõe a tradução do grego sendo feita de uma forma mais adequada para a expressão vida imanente e não vida eterna, ou seja, é a vida imantada com o Cristo, porque imanência é a qualidade do inseparável, do unido, do que está ligado, ou seja, ter imanência significa estar unido ao nosso Cristo interno, manifestar o Cristo em nós, nos cristificarmos. Portanto, quando nós formos explorar os versículos que vamos ler para as interpretações, nós vamos adotar essa terminologia utilizada pelo autor Pastorino para que fique mais inteligível para nós os conceitos e as explanações que virão em seguida. Muito bem, também fizemos uma seleção dos versículos para que a gente explore apenas aqueles que serão mais objetivos para nós. Como nós dissemos, a passagem se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele difere dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Tem esse adjetivo sinótico, a palavra sinótico significa sim, conjunto, ótico, visão. Então, que podem ser vistos em um só conjunto, porque são evangelhos muito parecidos na sua estrutura. Já o Evangelho de João, ele difere bastante desses seus antecessores e é considerado o evangelho mais espiritual, mais espiritualizado. Ele traz ensinamentos mais profundos, ele apresenta realmente os ensinamentos do Cristo, força cósmica de Deus. Nós veremos isso se tornará mais claro à medida que nós explorarmos o tema. Portanto, uma vez estabelecidos esses conceitos, nós queremos fazer ainda um preâmbulo antes de adentrarmos propriamente no capítulo 6 de João. Nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 8, porque vamos ler uma passagem que vai nos ajudar um pouco a compreensão do episódio O Pão da Vida. Convém explicarmos também que, segundo o historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, um historiador e apologista judaico-romano, ele explica que nesse momento que nós vamos fazer essa leitura, esse trecho de João, Jesus se encontrava pregando no templo e o templo estava em construção. João 8,31 diz assim: Disse então Jesus aos judeus que nele tinham crido: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos.
E tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, uma tradução do autor Pastorino, porque nós conhecemos normalmente como e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que ele usa esse termo, tereis a gnose da verdade? Porque a palavra gnose tem um significado um pouco mais completo do que simples conhecimento, mero conhecimento. Conhecer seria simplesmente adquirir uma informação intelectual, que seria por si só insuficiente para produzir um resultado em nós. Quando nós dissemos possuir a gnose, isso exprime não apenas um conhecimento profundo, mas também um conhecimento experimental e prático vivenciado pela criatura. Ou seja, vamos reler então o trecho. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos, e terei a gnose da verdade, a experimentação prática, a imanência com esse ensino, a imantação, e aí essa verdade vos libertará. Portanto, apenas o conhecimento intelectual daquilo que for verdadeiro, não é plenamente suficiente para nos libertar. E nos libertar de quê? Nos libertar dos nossos ciclos reencarnatórios, da manutenção dos nossos espíritos na matéria, na carne, porque na progressão, evolução espiritual, nós estamos a caminho da luz, a caminho de Deus. Precisamos, aos poucos, ir nos desprendendo da matéria. E não é através da desencarnação, pura e simplesmente, que nós fazemos isso. O desprendimento é feito através do nosso pensamento, pelas nossas emoções. Nós temos que ir nos desligando, deixando de sermos atraídos por aquilo que é material e passional. Essa que é a verdadeira libertação para que o espírito possa progredir. Vamos continuar com a leitura então ainda desse capítulo 8, onde nós fazemos um resumo a partir do versículo 33 e depois pulando por 53 até o versículo 59. Responderam-lhes eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, vos tornareis livres? Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas morreram. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se eu tiver uma opinião sobre mim, minha opinião nada é. Quem me julga é meu Pai, o que vós dizeis que é nosso Deus. E não o conhecestes, mas o sei. E se disser que não o sei, serei semelhante a vós, mentiroso. Mas o sei e pratico o seu ensinamento. Abraão, vosso pai, alegrou-se, esperando ver meu dia. Viu-o e regozijou-se. Disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Pegaram então em pedras para atirar sobre ele, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Notamos, portanto, uma manifestação orgulhosa dos fariseus. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, vos tornareis livres? És maior que nosso pai Abraão. E Jesus, então, responde com a humildade que era peculiar ao seu espírito. Nada sou. Quem me julga é Deus. E demonstra a sua perfeita imanência com o Pai. E não o conhecestes, mas eu o sei. Ou seja, o Cristo dizendo, eu conheço Deus, vocês ainda não. O real sentido de ver Deus, de conhecer Deus, fica muito claro no primeiro capítulo de João, no versículo 18, quando ele encerra dizendo, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus explica, portanto, a sua origem crística atemporal. Quando lhe perguntam,
ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus responde, em verdade vos digo, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Era difícil compreender isso vindo de uma pessoa encarnada, não é? As traduções correntes costumam dizer, antes que Abraão fosse feito, eu sou, ou antes que Abraão fosse, eu sou. Mas no original grego, segundo o autor, está escrito, antes de Abraão nascer, eu sou. É a verdadeira explicação de Jesus, dizendo que ele é de um tempo muito anterior na sua evolução crística, que é incompreensível para nós, naturalmente. E como foi colocado por aquele historiador Flávio Joséfo, Jesus se encontrava num templo em construção, haviam muitas pedras à disposição, então essas pessoas que estavam ouvindo, que se julgavam donas da religião, se julgavam proprietárias de Deus, que eram os fariseus orgulhosos, que gostavam de declamar as escrituras em voz alta para fazer exibicionismo, eles fizeram uma tentativa de agressão com Jesus, inclusive baseada numa condenação que está na lei judaica, porque o Levítico, no capítulo 24, versículo 16, ele traz assim, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Após os conceitos e este preâmbulo, nós podemos finalmente adentrar o episódio do pão da vida, que na verdade faz parte de um conjunto maior, onde o Cristo nos trouxe as suas declarações do eu sou, que são 7. Ele afirmou em vários trechos dos evangelhos, eu sou, do evangelho de João, melhor dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a vinha verdadeira. Neste momento, nós vamos explorar apenas o pão da vida. Como nós dissemos, a passagem se encontra no capítulo 6 do Evangelho de João, e neste capítulo, dos versículos 5 a 13, nós temos ali narrada a primeira multiplicação dos pães feita por Jesus, ou seja, uma demonstração prática da capacidade desse ser, do Cristo, que depois apresentaria a teoria a seguir, porque Jesus faria a multiplicação do pão material, depois ele traria a teoria do pão espiritual, que é justamente o cenário que nós vamos adentrar a partir do versículo 22, onde se lê em João 6. No dia seguinte, a multidão que permanecera do outro lado do mar viu que ali não havia senão um barquinho e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Chegaram, todavia, outros barquinhos de Tiberíades, perto do lugar em que tinham comido o pão, depois de o Senhor haver dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nesses barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhes, Rabi, quando chegastes aqui? O mestre, portanto, sabia que a multidão não estava preparada para alcançar esses ensinamentos mais profundos. Que pensar, né, dessa multiplicação dos pães, como é que era possível que isso acontecesse, e suas palavras, que muitas vezes soavam estranho para suas inteligências, para suas capacidades. Então ele atravessa o mar da Galiléia, seguido pelos seus discípulos mais próximos, mas também por essa multidão interessada nos benefícios materiais, porque aquele homem está, afinal de contas, nos alimentando. Estamos obtendo benefícios gratuitos, estamos conseguindo o pão de cada dia. E o pão é o alimento mais comum, mais elementar, que nos traz realmente a ideia de saciar as nossas necessidades mais básicas. E Jesus iria
em seguida trazer o ensinamento mais complexo e mais profundo do pão verdadeiro, o pão espiritual. Então Jesus, como professor, como mestre, ele tinha duas opções. Ou ele continuava se dirigindo à multidão e teria que baixar o nível das explicações para que ficasse ao alcance de qualquer pessoa, ou ele manteria o nível elevado, profundo, um tanto complexo, e arriscaria o afastamento de muitos que estavam próximos a ele, que não dariam conta de acompanhar esses seus ensinos. Ele opta, então, por dizer a verdade, por trazer o ensino da forma como a humanidade deveria conhecer, mesmo que não fosse exatamente naquele momento. E isso, naturalmente, implicaria num afastamento dos seres mais imaturos, e muitos dos seus próprios discípulos mais próximos também não se afastaram, como nós veremos mais adiante. Mas Jesus preferiu, portanto, não trair o ensino. E olha que interessante, nós encontramos também um registro de uma das cartas de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo registra assim: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis." Ou seja, o alimento para os mais imaturos teria de ser o leite, e não o alimento mais complexo. É o que a gente faz com as criancinhas, com os bebês, né? Com os recém-nascidos. Então, Paulo também passou pelas mesmas dificuldades na hora de repassar os ensinos do Cristo. Vamos prosseguir com a leitura do Evangelho de João para que a gente possa perceber a motivação. A partir do versículo 26. Respondeu-lhes Jesus e disse: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes demonstrações, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento transitório, mas pelo alimento estável para a vida imanente, que vos dará o Filho do Homem, pois o Pai o confirmou. Eles lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse: esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que demonstrações fazes para que as vejamos e acreditemos em ti? Que realizas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como foi escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes então Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Chamando apenas a atenção aqui para o versículo número 27, quando Jesus refere-se a si mesmo como o Filho do Homem, que se trata de um hebraísmo. Seria aquele espírito que se humanizou, o Filho do Homem, o que se humanizou, Filho da paz, o pacificador, Filho da luz, o iluminado. É um hebraísmo, uma característica da língua hebraica, segundo o autor. Muito bem, então as pessoas que seguiram Jesus, elas desejavam continuar recebendo sustento sem a necessidade de trabalharem. Não estavam realmente interessadas em suas demonstrações, naqueles fenômenos impressionantes, né, de multiplicação de pães. Então, o Cristo estava se preparando para transmitir a doutrina da unificação, da imantação, da imanência da criatura com o Criador através da ingestão do pão espiritual. Porque, então, agora nós temos que compreender a existência do alimento transitório, perene, o pão material, e do pão que alimenta e sustenta o que é perene, que é o espírito. Então é para esse segundo alimento
que nós devemos dirigir os nossos esforços, porque Ele que irá nos facultar a nossa união definitiva para com Deus. Perguntaram então a Jesus: que fazer para realizar as obras de Deus? Ora, basta confiar naquele que foi enviado à terra pelo Pai, que é o Cristo, a falar na personalidade, na personagem de Jesus. Os judeus então exploram o seguinte pensamento: nossos pais comeram o maná no deserto. Isso realmente está registrado no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4, onde se lê: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Mas Jesus esclarece que não foi Moisés que lhes deu sustento no deserto, sem precisarem trabalhar para obtê-lo. Quem lhes deu o alimento foi o Pai, o verdadeiro pão do céu, a centelha divina, o Cristo interno. Este é o verdadeiro alimento do nosso ser. E por ignorância, a multidão pede: dá-nos deste pão. Não sabiam do que se tratava, não estava muito claro ainda, mas eles fazem este pedido. Jesus, ou Cristo, passa a explorar então a percepção de Deus nos versículos entre 35 e 46 do capítulo 9 de João, que é exatamente o âmago do nosso tema de hoje. Falou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo algum terá fome, e o que confia em mim nunca jamais terá sede. Porque esta é a vontade do que me enviou, que todo o que contempla o Filho e nele confia tenha a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Os judeus então murmuraram dele porque dissera: eu sou o pão que desci do céu, e perguntavam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz, pois, desci do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o elevarei na etapa final. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Então são palavras ditas pelo Cristo cósmico. É a própria essência do ensinamento crístico, por intermédio da personagem Jesus, que por essa personagem, o Cristo cósmico, essa força se manifestava em sua plenitude. O Espírito Jesus, por sua humildade, anulou a sua personalidade para poder permitir que o Cristo se manifestasse por intermédio dele. É interessante esse conceito porque parece que são duas entidades separadas, mas na verdade nós somos centelha divina com uma personalidade humana que está abafando essa centelha. O autor Pastorino diz o seguinte, que nós somos como lâmpadas poderosíssimas e acesas, muito fortes, mas que temos uma camada de barro muito espessa em derredor. Então a luz não sai, a luz não aparece, não ilumina. Ela tem que vir de dentro para fora de nós. O que temos de fazer então? Tirar a camada de barro, através do aperfeiçoamento de nossa personalidade, através do desenvolvimento de nossas virtudes e da eliminação dos nossos defeitos, dos desvios da razão, né, do nosso ser. Então Jesus anulara a sua personalidade completamente para que o Cristo cósmico, Cristo interno, se manifestasse em toda a sua plenitude. E Paulo explica isso em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, quando diz assim: pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se, tendo tomado a aparência de escravo, tornando-se semelhante aos homens e achando-se na condição de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então o Cristo cósmico fala na primeira pessoa: eu sou o pão da vida, a substância divina que existe em todas as coisas, o sustento, a base, a centelha da vida. E continua: quem vem a mim, quem se liga a mim, ao Cristo cósmico, jamais terá fome, porque estará saciado para sempre. É a descoberta, o tesouro. Aquela parábola pequenininha do reino de Deus, né? O reino de Deus é como um homem que, tendo encontrado um tesouro no terreno, vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Interessante, ele não compra o tesouro. Ele descobre que ali tem o tesouro. Então ele vende tudo que tem, ou seja, ele troca seus pensamentos, substitui suas ideias, suas condutas, tira a roupa velha, coloca uma nova, compra o terreno, vai explorar, tem que mergulhar para descobrir o tesouro. Aí que está o crescimento para Deus, o nosso esforço de descoberta. E também Jesus faz a mesma coisa didaticamente com a parábola do reino, que é como um homem negociante que mergulha para buscar as pérolas. Tem o sentido do aprofundamento para pegar, né, para conseguir obter, retirar ali do fundo aquele tesouro inestimável para o nosso ser. Depois está dito no versículo 46 que somente vê o Pai quem se encontra imantado com Deus. Realmente essa visão de Deus não é uma visão física, é uma percepção de acordo com o status evolutivo. À medida que nós evoluímos em progresso moral, o nosso conhecimento, o nosso entendimento de Deus, ele vai cada vez mais se aperfeiçoando. A sexta bem-aventurança de Mateus, ela explora o seguinte: os puros verão a Deus. O que é o puro? O puro é o que conseguiu eliminar todas as impurezas do seu espírito. Esses conseguirão ver a Deus, entender, compreender Deus. E devemos também recordar que Jesus foi muito claro quando ele disse que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós, de todos nós. Então a elevação, a exploração do reino, o alcance desse estágio superior para a nossa alma tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro, nós ficamos nos dogmas ritualísticos pura e simplesmente. E isso não vai trazer nenhum benefício por si, a não ser que a gente consiga alcançar também a reforma íntima e o nosso aperfeiçoamento moral. Aí vem um trecho interessante no versículo 42, quando alguns dos ouvintes dizem para Jesus: este não é aquele que é filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Ou seja, quem é ele, né, para dizer que é Deus, que é o próprio alimento, que ele que vai nos oferecer todos esses benefícios? Então era muito difícil entender que dessa pessoa muito conhecida estaria vindo tanto ensinamento assim, né? Que seria uma pessoa tão evoluída, um ser tão evoluído. E isso nos faz recordar Mateus no capítulo 13, versículo 57. Vejam só. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então, normalmente, para os mais conhecidos, os mais próximos, a pessoa não tem o valor que ela tem para os desconhecidos. Isso é até muito comum no nosso meio, né? no nosso meio de relacionamento. Quanto mais numa situação dessa, em que essas pessoas estavam com grande dificuldade de perceber que, apesar de que ali estava o filho do carpinteiro, aquele que eles conheceram em outras ocasiões, estava manifestando o Cristo cosmogônico, o Cristo de Deus. Vamos então caminhar para o trecho que explora a união definitiva com Deus, versículos 47 a 51. Em verdade vos digo, quem confia em mim tem a vida imanente. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que qualquer um coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu, e se alguém comer esse pão, viverá para a imanência. E mais, o pão que eu darei é minha carne, em lugar da vida no mundo. Então, o Cristo manifestado através de Jesus confirma que Deus habita em nós com a sua essência divina. E não apenas em nós, em toda a obra da criação, em todas as coisas. A vontade do Pai é que nós nos aproximemos dele, que nós retornemos ao seu seio de onde saímos. Nós fazemos parte dessa criação, dessa centelha divina. A nossa natureza é divina, é a nossa natureza essencial, e a essa origem, devemos retornar. E como é que vai ser esse retorno? Esse retorno vai ser feito utilizando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento, os recursos que nós conseguimos conquistar para que alcancemos esta meta. Então não vai ser um milagre, um transporte que de uma hora para outra nós já estaremos no seio do Pai, não. Uma curiosidade, no versículo 49 está dito: vossos pais comeram o pão no deserto. Se fosse a personagem Jesus falando, diria, nossos pais comeram o pão no deserto, porque Jesus é a personagem, a personalidade com a filiação humana, mas o Cristo que nele habita, que nele manifesta, é o Cristo cósmico. Esse Cristo que estava se dirigindo às pessoas que estavam ouvindo e à humanidade, naturalmente. Vossos pais comeram o pão no deserto, como João registrou no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 13, não tendo nascido do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a origem do Cristo. E, portanto, temos o pão material, que não evita a morte, o pão espiritual, que não admite a morte, e esse pão último, que nos faculta a unificação plena com Deus. Paulo registrou essa ideia, esse pensamento em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando disse: não sou mais eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Então, a anulação da personalidade de Paulo para manifestar o Cristo interno que nele habita e que habita todos nós. Vamos então caminhando para o encerramento. Vamos explorar então as dificuldades da evolução. Capítulo 6, versículo 59 em diante. Estas coisas disse ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos de seus discípulos disseram: difícil é esse ensino, quem pode entendê-lo? Mas sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Então, se visseis o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. E falou: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Desde aí, muitos de seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida imanente, e nós confiamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Os discípulos, então, já estavam reclamando, né? Ensino muito difícil, como é que nós vamos compreendê-lo? E Jesus admitiu até a hipótese de eles o abandonarem, respeitando o livre-arbítrio dos seus seguidores. É claro que ele haveria de perder elementos para poder depois divulgar e multiplicar os seus ensinos, mas ele estava disposto a isso, a ter que baixar o nível dos ensinamentos, como nós já explicamos, porque as verdades comuns já haviam sido ditas
Cabia ao mestre agora ensinar um curso superior de espiritualidade, que ele o fez mesmo com o risco de ficar falando sozinho. A dificuldade de entender está justamente no fato de que é necessário esforço e de se ter já alguma conquista espiritual. À medida que nós vamos evoluindo no entendimento, essas verdades vão se tornando mais palatáveis, mais fáceis da gente compreender naturalmente. Vem então o versículo 66. Desde aí muitos de seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Livre arbítrio. Mas Simão Pedro, no final, ele manifesta a sua visão espiritualizada de Jesus ao dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida imanente. Muito interessante, porque isso nos lembra um outro trecho que nós gostaríamos de ler, que está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16, onde se lê assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Simão, que era passional, impulsivo, em muitas passagens, aqui ele está manifestando o seu Cristo interno, está percebendo o Cristo, Filho do Deus vivo, e afirma para Jesus: Tu tens palavra de vida imanente, ou de vida eterna, como traz as traduções tradicionais, né, do Novo Testamento da Bíblia. Com isso, meus irmãos, vamos encerrar então o episódio do Pão da Vida, deixando aqui essa mensagem da necessidade de nós explorarmos, de nós buscarmos o alimento espiritual, procurarmos manifestar o nosso Cristo interno, ou seja, tentar evitar que a nossa personalidade, que deseja e quer realizar coisas contrárias à lei divina, que ela seja abafada pela humildade, para que o Cristo que já nos habita possa se manifestar com maior plenitude. E nós sabemos que a lei divina pressupõe que nós amemos a Deus, mas com a mesma igualdade, com o mesmo peso na balança, amemos ao próximo. Ou seja, é através do próximo, das nossas ações para com os nossos semelhantes, que nós vamos realmente conquistar esse caminho de evolução até o Pai. Que a luz divina esteja sobre todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigado.